Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso estudo que nós já estamos fazendo, se eu não me engano, essa aqui vai ser a terceira palestra falando sobre defesa psíquica, defesa mental. É muito importante que vocês que estão vendo a parte gravada ouçam e assistam as outras duas reuniões sobre isso, para que vocês entendam e percebam o valor disso aqui que eu estou tentando ensinar para vocês na relação de poder mental entre você e as outras pessoas. Existem vários livros de magia que ensinam sobre isso. Tem um próprio Defesa e Ataque Psíquico de John Fortune, que é um dos que eu cito lá no primeiro vídeo. Eliphas Levi também fala em Dogma e Ritual da Alta Magia, só sobre como o mago deve se portar, ou então uma pessoa que quer ter controle mental deve se portar. Então é essencial que vocês percebam e entendam isso como uma forma de perceber o valor da sua mente, do seu controle, do seu autoconhecimento, como forma de não deixar as pessoas atrapalharem a sua vida, não atrapalharem com críticas, com percepções, com falas que não acrescentam em nada a sua segurança mental. Então, vou aqui continuar lendo o texto e fazendo as pausas para interpretar, como já venho fazendo desde o primeiro vídeo, e bora lá aproveitar, então, mais essa continuidade desse estudo que está ajudando tanto as pessoas a perceberem como elas têm um poder grande que elas nem percebiam em relação à forma com que elas vão sentir as coisas que vêm até elas. Eu sempre gosto de citar um exemplo interessante. Estudando uma vez sobre o cérebro, como funciona todo o processo mental das emoções, eu me deparei estudando com a parte de como funciona o sistema límbico, que é a parte de como funcionam as nossas emoções no nosso cérebro. E lá no nosso sistema límbico tem a parte chamada amígdala cerebral, que é a parte que tem um formato de amêndoa, por isso que tem esse nome amígdala, não é a amígdala da garganta, é cerebral. E essa amígdala é a responsável por secretar os hormônios, secretar tipo adrenalina, cortisol, secretar essas coisas que fazem a gente ter as oscilações de humor, de sentimentos. Estudando isso com um neurocientista, ele falou o seguinte, que quando a amígdala cerebral ela dá o pico do sentimento, esse pico em si, inicial, o verdadeiro, ele só dura 5 segundos no nosso corpo. 5 segundos. Tudo que vem depois desses 5 segundos, nós que alimentamos ruminando pensamentos. Deixa eu dar um exemplo melhor. Sempre gosto de usar o exemplo da pedra porque é normal. Ou então da quina, quando a gente bate o dedinho. Quando você bate o dedinho na quina, ou então quando você dá um tropeço e vê aquele ódio, aquela raiva, meu Deus, meu dedinho tá batendo. A sensação, a reação de ódio, de raiva, de nossa, como eu sou lerdo, só dura 5 segundos. Porque foi a percepção do seu corpo, opa, bati o dedinho na quina, foi a percepção de, poxa, aquilo tá doendo, e foi a percepção de, poxa, como eu sou lerdo, como eu sou burro, ou sei lá o que você fala quando você tropeça, quando você cai, enfim. Depois desses 5 segundos, todo sentimento que você tem de raiva, de insatisfação, de chateação, porque isso aconteceu, não sei o quê, é você que induz reclamando na sua mente. Eu gosto de usar a palavra reclamar, porque se você separar o clamar, que é falar, do ré, do sufixo ré, dá a ideia de que a palavra reclamar é o quê? Ficar clamando, de novo, reclamando algo. Então, quando você está com raiva e você fica reclamando, remoendo, como alguns dizem na sua mente, o que aconteceu, você apenas está repetindo aquela coisa negativa, e essa repetição dessa coisa negativa faz o seu corpo gerar cada vez mais adrenalina, cortisol, hormônios de estresse, para que você continue sentindo aquela insatisfação, aquele sangue quente na sua mente. Então, quando a gente é atacado do tipo, você é feio, você é esquisito, você é sei lá o quê, você é burro, você é feia, você... sei lá, qualquer coisa que te ofenda, essa sensação de ataque, de fúria pelo que você ouviu, só dura 5 segundos. Mas se você alimenta essa sensação, ela pode durar o dia inteiro.
Vamos dizer que você é uma pessoa amargurado e você sai de casa e logo quando você sai de casa você tropeça e cai no chão e rala o joelho. Tem gente que vai passar o resto do dia reclamando: ai, meu joelho, eu sou muito burra, como é que eu caí? Agora eu vou ter que ficar com esse joelho aqui doendo o resto do dia. Ah, vou ter que gastar dinheiro com remédio, que não sei o quê. E passa o resto do dia com raiva por ter feito algo sem querer, ter caído, tropeçado. E vão ter pessoas que vão cair, vão dar até uma risada, vão pensar: nossa, eu sou um besta mesmo, meu Deus, tenho que tomar cuidado. E vai seguir o dia rindo, vai sentir sim uma dorzinha, um incomodozinho, mas sabe que não tem o que fazer e vai seguir a vida. Então, tudo é uma questão de percepção. Se você for a pessoa que alimenta as coisas, que reclama, que dá alimento para isso, você vai estar aumentando esses 5 segundos indefinidamente. Mas se você vai lá, pausa sua mente, breca a situação e segue em frente, você corta esse ciclo. Então, observem que desde o início eu estou falando aqui do quanto ela vai dando espaço, ela vai alimentando o ataque que esse cara faz, a ponto dela ir perdendo o controle. A mesma coisa acontece com você, quando seu marido, sua esposa, quando seu parente, seu tio, sua mãe, seu irmão briga com você, busca um atrito com você, e você alimenta isso. E você deixa crescer e perde o controle. E quando você perde o controle, você dá a razão para a pessoa e você vai perdendo cada vez mais a sua força. Então, assim, a grande chave da defesa psíquica é isso: não deixar os outros te conduzirem, mas sim fazer você se conduzir. Essa, inclusive, é uma frase em latim que está lá na bandeira da cidade de São Paulo: non conducor, ducor, que lá no latim significa não sou conduzido, conduzo. Você nunca pode se deixar ser conduzido na vida. Porque quando as pessoas te conduzem, elas estão decidindo para você as coisas. Mas quando você se conduz, mesmo que você esteja se conduzindo errado, a responsabilidade é sua e você vai estar no controle da situação. Então é importante que você saiba se conduzir. Nietzsche, lá na filosofia, ele dá o conceito de moral de senhor e da moral de escravo. Ele diz que existem as pessoas que se deixam ser abaladas, que se sentem fracas, que colocam a culpa sempre nos outros. Ah, vou chegar atrasado hoje. Ah, eu atrasei por causa do trânsito. Não porque saiu de casa tarde demais, mesmo sabendo que ia ter trânsito e que por isso não iria chegar no horário. Ah, eu fiz besteira e falei coisa errada ontem porque eu bebi demais. Não, foi você que decidiu beber, foi você que decidiu não controlar a quantidade de copos e por isso você falou demais. Porque várias outras pessoas estavam na festa, várias outras pessoas beberam e não fizeram o vexame que você fez. Então, o escravo, ele tem essa moral de dizer que a culpa é sempre do outro, de colocar a responsabilidade sempre em alguma coisa, de sempre se colocar como vítima e como pequeno, segundo a filosofia nietzschiana. E escravo aqui é no sentido daquele que serve, e não é servir no sentido de escravo obrigatório, de alguém colocando um grilhão. É um escravo aqui no sentido de que você se faz de escravo das desculpas, se faz escravo da vida, se faz escravo das situações. E também, segundo Nietzsche, existe a moral de escravo, que é a pessoa que assume: olha, eu bebi demais, eu acabei não me controlando e eu, por isso, falei algumas coisas que eu não devia. Mas eu sinto vergonha disso e eu prometo que a partir de hoje eu não vou beber mais naquela quantidade de jeito nenhum e que isso não vai se repetir. Peço perdão a você pelo meu erro e eu assumo a minha responsabilidade. Olha, eu não estou gostando da minha vida do jeito que ela está agora, mas eu vou assumir isso daqui, eu vou fazer diferente, eu vou mudar sim essa situação. Olha, eu cheguei atrasado, mas se eu tivesse saído um pouco mais cedo de casa, as coisas não teriam sido assim, não, entendeu? Então, próxima vez eu vou sair mais cedo e isso não vai se repetir. Desculpa pelo meu erro. A moral de patrão, então, é aquele que tem a capacidade de assumir, de senhor, como diz Nietzsche, a sua vida, de que ele é senhor das suas ações, de que ele é senhor de si mesmo e de que as coisas que acontecem, as consequências que acontecem na sua vida são responsabilidades dele próprio. Então, é importante você perceber isso
e perceber de que, como no decorrer desse texto, se ela tivesse sido senhora de suas ações, assumido a sua força e não tivesse deixado espaço para as atitudes e para as ações dele, ela não teria sido tão atacada energeticamente, espiritualmente, emocionalmente. Mas como ela se deixou ser escrava de suas emoções, escrava de seus medos e de suas inseguranças, ela se tornou essa tal pessoa. Bora lá, agora passando diretamente ao texto, eu acho importante dessas introduções para a gente relembrar do quão é importante ter uma força psíquica nessas ações. Bora lá. Mas, dessa vez, ao sair da sala, ela sentiu pela primeira vez na vida uma sensação estranhíssima. Para quem não lembra de onde a gente parou, ela tinha acabado de receber um ataque astral desse indivíduo, após ele decidir sumariamente que ele iria demitir um dos professores do estabelecimento e dele ter dito várias coisas para ela, do tipo, você é incompetente, você não sabe fazer seu trabalho, vários ataques verbais que ela meio que acatou e que aceitou. E aqui eu também estava explicando sobre o fenômeno da despersonalização, que eu falei também no último vídeo, no finalzinho, tá lá, para quem quiser ver, onde a pessoa meio que perde o controle mental dela de tão atacada que ela se sente. Ela despersonaliza. O que é personalizar? Eu sou Francisco Ramos. Eu gosto de espiritismo, eu gosto de correr, eu gosto de ler. Eu sou essa persona, essa pessoa Francisco Ramos. Mas se eu despersonalizasse, eu não ia saber me reconhecer. Nesse instante aí, ela tinha uma persona. A persona de que ela era uma diretora bem formada, com muito conhecimento, com muita experiência para o cargo. Só que pelas críticas dele, pelas falas dele, você é incompetente, você é ruim, você não presta para estar aí, ela despersonalizou. Ela deixou de acreditar em quem era ela e começou a acreditar em quem ele dizia que era ela, que ela era. E aí continua. Ao caminhar, era como se seus pés e suas palavras não estivessem no lugar onde deveriam estar. Ela não se sentia ela dentro dela. E aí continua. Chegando ao seu quarto, nossa colega novamente caiu num sono profundo que durou até a manhã seguinte. Ela estava em estafa, exaustão emocional e psíquica devido ao que aconteceu, esse ataque energético muito grande. É muito comum pessoas que estão em estado de ataque psíquico, astral, enfim, se sentirem muito cansadas, sonolentas, sem bem-estar e tudo mais. Mas também na palestra anterior eu falei muito sobre alimentação, sobre não tomar café, sobre o controle da ansiedade, que também gera isso, também induzido pelos ataques psíquicos. E aí continua. Ao acordar na manhã seguinte, ela se sentiu profundamente envergonhada de seu procedimento na noite anterior. Para quem não lembra, ela mora dentro do colégio, porque ele é um colégio meio que internato, se eu não me engano. Então ela meio que fugiu da situação com esse subordinado e foi dormir, foi se esconder para dormir. E aí ela ficou envergonhada. Poxa, como é que eu fugi dessa situação? E lembrando do diário, lembrando de escrever, lembrando de colocar as emoções no local, também tem isso na palestra anterior, ela foi consultar mais uma vez o seu diário e verificou todas as acusações que seu assistente fizera contra o professor eram totalmente infundadas. Por quê? Porque ela tinha escrito lá, olha, o professor fulano de tal é um excelente professor. Nossa, ele sabe muito sobre o assunto, ele tem uma didática perfeita e ele é um dos homens mais respeitáveis nesse estabelecimento. E o que é que o indutor fez? O que é que o subordinado dela fez? Ele é horrível, ele não dá aulas, ele chega sempre atrasado. E ela lá no caderno dela, ele é o mais pontual da escola. Então, por isso que é bom ter um caderno das emoções, um local onde você coloque frases de poder. Eu sou inteligente, eu sou bonita, eu sou interessante, eu sou, sei lá, coisas que te ajudem a se sentir forte na vida. E, em principal, coloque frases de poder que vão contra aquilo que dizem que você é. Dizem que você é incompetente? Vá lá e escreva a frase de poder do quanto você é competente e de como você vai melhorar a sua competência para não dar espaço para ninguém falar da sua competência ou incompetência. E aí ela foi olhar no caderninho e viu, poxa, ele está de novo me manipulando. Olha lá como continua.
No entanto, ela havia concordado com todas as frases do seu subordinado após 5 minutos de repetições sem cessar dele. E lembrem, ela falou até o quê? Que ela começou a perceber que ela estava concordando e repetindo as frases dele enquanto ele fazia isso com ela. É muito parecido com o que ela está citando aí, o processo de hipnose, de indução hipnótica. Provavelmente ela estava hipnotizada sem nem perceber. Que é indução. E a hipnose é um tipo de indução, mas isso daí é assunto para outra palestra, outra situação. Pode-se imaginar sua confusão ao perceber que ele dizia uma coisa e o caderno dizia outra. Ela não conseguia entender como fora capaz de concordar com tanta calúnia. Poxa, como é que aquele cara me envolveu energeticamente de uma forma a eu não perceber que isso estava acontecendo? Se vocês pararem para lembrar aí as vezes que vocês viram pessoas falando de como foi tomar o golpe, elas sempre dizem isso. Poxa, eu não percebia que fulano estava me enganando. Eu não percebia. Ele falava tão bem, ele dizia tão bem, era tão eloquente, me passava tanta segurança que eu passei dinheiro para ele, sim. Por quê? Porque a pessoa estava envolvida energeticamente nesse processo de sugestão. E aí continua. Mas sentia instintivamente que seu assistente era o responsável por essa fraqueza que ela sentia nela. Não tem pessoas que quando você está perto você se sente fraca, em dúvida, se sente mal? Então se afaste. Ou se fortaleça. No caso de uma família, por exemplo, onde você tem que viver na mesma casa que essa pessoa, se fortaleça até que você possa ter a sua liberdade de novo. Podemos imaginar a sua revolta. Ela se vestiu, foi para a sua sala e mandou chamar o assistente. Novo erro, ela tentou confrontar ele, tentou bater de frente com ele, sendo que nitidamente ela ainda não tem força mental, energética e nem preparo para enfrentar essa pessoa. Ela deveria ter se preparado energeticamente, meditado, se controlado e de uma forma firme ter cortado esse laço. Ela aí, como diretora, poderia muito bem ter demitido esse cara para ele não ter mais acesso nenhum à escola, não ter mais proximidade nenhuma a ela e assim se libertar do jugo dele. Mas que nem eu falei, caso você não tenha essa possibilidade de cortar laço direto com essa pessoa, pelo menos se fortaleça para que nessa convivência você não seja mais a pessoa fraca da situação. Assim que este entrou na sala, ela disse: Senhor, eu estive revendo o caso que o senhor me apresentou ontem à noite. As suas acusações eram completamente sem fundamentos. É a sua segunda vez, senhor, a fazer isto. E se houver uma terceira, eu serei forçada a pedir sua demissão. Erro dela não ter cortado ele nessa segunda vez. Na primeira, tudo bem, ela ainda estava aprendendo e tudo mais. Mas na segunda, já era para ela ter tirado isso de direto. Porque ao deixar chegar lá na terceira vez, a terceira investida dele vai ser contundente, porque ele já viu que ela é fraca, já viu que ela cede, já viu que ela aceita. A gente vê muito isso na relação, às vezes, de pais com filhos abusivos, de casais de relacionamento. A mulher vai lá, ah, não, mas fulano prometeu que dessa vez ele vai mudar nada. Vai ficar igual, se duvidar vai voltar pior. E agora ele vai montar em cima de você porque você deixou ele voltar. Então, de novo, indo pela moral de escravo e de senhor, você está sendo escrava da sua emoção, escrava do seu desejo e da sua expectativa de que fulano mude. Mas se você tivesse sido senhora da sua vontade, da sua razão, e dito, olha, agora eu me conduzo, ninguém me conduz mais, saia da minha vida, você ia se libertar dessa situação. Então, observem, de novo, ela se deixou levar pela bondade dela, talvez, e cometeu esse erro. Aí talvez alguém que esteja ouvindo aí pensou, da bondade dela? O problema era a bondade dela, Francisco? A gente não é ensinado a ser bonzinho o tempo inteiro? Rapaz, a gente é. Mas eu, Francisco, minha opinião, é de que com gente que não vale nada, você tem que valer pior ainda. Porque, como diz um dito popular, quando você se abaixa, vem alguém e monta em você. Então, assim, é melhor você cortar o máximo
e o mais rápido possível o laço com esse tipo de pessoa do que você dar espaço para ela ficar fazendo mal a você. E com pessoa ruim, não dá para você ser bonzinho. Porque se você é bonzinho, essa pessoa se aproveita da sua boa vontade e te usa. Então, assim, tenha parcimônia. Tenha a atitude de observar a situação e ver o quanto essa pessoa merece você. Mas se você for bonzinho demais com quem não vale nada, essa pessoa só vai te usar. Então, assim, seja bom com quem merece sua bondade. Tem um texto aí do Evangelho segundo o Espiritismo só sobre isso, dizendo, olha, quando Jesus disse para você amar seu inimigo, não era para você amar de beijinho, de amorzinho, igual a quem você ama, não. Ele estava falando amar no sentido de não odiar. Então, eu não estou dizendo aqui para você que você tem que ser ruim propositalmente várias vezes com essa pessoa. Mas se for um ruim como defesa, para você se proteger e se livrar dela, seja. A própria lei aqui do Código Penal diz o quê? Que se você fizer algo em legítima defesa, você está eximido de culpa. Então vamos dizer que alguém te atacou e você teve de dar um soco, teve de dar uma facada para se proteger. Você é eximido de culpa. Por que você também não seria eximido de culpa quando você faz algo para se proteger? Lembrando que até o Código Penal brasileiro, que é falho comum, que diz o seguinte, que a sua legítima defesa tem que ser no mesmo nível do ataque que você recebeu. Se alguém vem com a faca para cima de você, você pega um revólver e dá 7 tiros na pessoa, isso não é uma devolução ao mesmo nível. Você está sendo muito pior. E o que eu estou falando aqui é de uma legítima defesa. Cortar o laço com essa pessoa para que ela não te ataque mais. Então não estou dizendo aqui que é para você ficar com raiva e se vingar dessa pessoa. Aí você perde a razão. Eu estou dizendo que se for para você se defender e manter um equilíbrio justo, aí sim vale a pena você dar um corte, uma afastada na pessoa. Que era o que era para ela ter feito. Dar um corte e ter afastado ele e não ter sido uma boazinha lesada que, vou te dar mais uma chance de você passar por cima de mim. É isso aqui que ele leu. Ele não leu vou te dar mais uma chance de acertar. Ele leu e entendeu, vou te dar mais uma chance para você passar por cima de mim. Tanto que, para quem já viu, em outras palestras eu lendo esse texto, ele consegue o cargo dela e toma a direção do colégio porque ela foi otária, como diz a gíria. Mas não tem problema não, todo mundo é otário em algum momento da vida, todo mundo sai e erra em algum momento da vida, e como diz um ditado, todo dia sai de casa um esperto e um otário. Se você não for esperto, você vai ser otário. Então aprenda a ser o esperto para lidar com essas pessoas, e é isso que eu estou tentando ensinar aqui para vocês. Como se tornar minimamente esperto para se proteger. Olha a reação do homem. O homem alto, magro, moreno, de olhos penetrantes, absolutamente não se perturbou. Olha como ele já estava tranquilo, sabendo que aquela ameaça dela não servia de nada, que ela não ia demitir ali coisa nenhuma, e que ela não podia fazer nada porque ela é medrosa. Essa é a grande verdade. Ele já sabia quem era ela, já tinha percebido tudo, 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 tudo. Então, quando aconteceu essa situação dela ameaçar, olha, se aconteceu uma terceira vez, blá, 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 se ela não tomou atitude na primeira vez, na segunda vez, na terceira ela também não ia tomar. Por isso que esses casais ficam nesse vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque se você dá espaço para uma pessoa que te fez mal voltar mais uma vez para sua vida, para você dar espaço pela terceira, quarta, quinta, e a pessoa deitar e rolar em cima de você, acabou. Olha como ele continua. Olhando fixamente a moça, 15 anos mais jovem, mostrando aqui como ele via ela como alguém pequeno, fraco, que ele lhe disse em voz firme e serena. É que nem quando a gente, por exemplo, tem uns vídeos na internet que eu acho muito interessantes. Tem um vídeo de uma águia, se eu não me engano, sendo atacada por um passarinho pequeno. A águia fica parada só olhando o passarinho atacar ela e nem revida. Porque pra ela, tipo, é tipo um leão tá lá parado e um gato vinha atacar esse leão. O leão vai ficar parado olhando, tipo, irmão, qual o teu problema? É tipo pincha. Pincha, não, pincha eu tenho medo. Pincha vence qualquer cachorro grande. Pincha não é normal, não. Pincha em atacar um pitbull. Pitbull vai ficar parado assim, irmão, você perdeu a noção. Então, ele vê nitidamente, ele sente nitidamente a diferença entre os dois.
Porque pessoas manipuladoras, pessoas que têm essa habilidade, sabem ler facilmente quem é forte e quem é fraco. E quem é forte, eles nem ousam atacar, porque eles sabem que eles vão se perder. Então, se torne alguém forte, alguém que passa postura e confiança que você vai ver. Ninguém vai lhe atacar. Mas olha o que a voz serena dele disse. Quem vai pedir demissão é você. Ele nem esperou ela terminar. Ela não mostrou ser fraca? Não, vou lhe dar uma segunda chance. Ele, quem vai pedir demissão é você. Antes de sair desse escritório, você, hoje, vai admitir que você é uma incompetente e que não tem confiança nenhuma em si mesma. Quebrou a mulher, deu uma voadora na caixa dos peitos, deu uma rasteira, capoeira, de dom, mata um. Acabou. A mulher vai reagir mais o quê? Ela já caiu duas vezes pra ele. Ele nem esperou, ó. Ah, você vai me dar uma terceira chance? Tá bom. Quem vai pedir demissão hoje é você. Vou pegar teu cargo hoje, tua otária. É isso que ele tava pensando. Então, assim, gente. Ou você reage, ou essa pessoa que você dá uma de boazinha, de eremita, ah, meu Deus, eu tenho de perdoar fulano. Fulano vai lá e vai fazer você ter coisa pra perdoar ele por encarnações de tanto mal que ele vai fazer em cima de você. Provavelmente alguns espíritas que ouviram essa palestra aqui vão achar que eu tô sendo bruto demais contra o evangelho. Tô nem aí. Se você quer servir, seja escravo. Eu vou ser senhor aqui porque eu tô tentando ensinar gente que sofre com essa situação a se fortalecer. Então quem vai pedir demissão e vai parar de falar coisa da minha palestra é você. Pare. Bora lá ver a reação da nossa querida cidadã. Ora, muito poderia ser dito contra a competência da nossa colega, que mal atingira a maioridade e estava ali em seu primeiro emprego. Mas autoconfiança é coisa que podemos testemunhar que nunca lhe faltou. Olha, ela tinha competência sim, ela foi a primeira formada da turma e ela tinha muito conhecimento, que é dito lá no início do texto. Mas toda a questão aqui é de força mental. Ela era fraca mentalmente em relação a ele. E isso não é problema. E não pense que porque a pessoa é mais velha, mais experiente, blá 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 blá, que você é mais fraco, não. Porque eu já conheci pessoas muito mais novas, com uma força mental absoluta, que pessoas muito mais velhas não tinham. Então, assim, é tudo uma questão de aprendizado, de esforço e trabalho. Ela respondeu imediatamente que N tinha dúvidas quanto à sua capacidade para o cargo e poderia expressá-las por escrito diretamente ao proprietário do colégio. Então, olha aí, ela nem disse para ele, ó, eu não sou incompetente coisa nenhuma, eu sou competente sim. Ela não lutou verbalmente contra ele, coisa que ela nem deveria fazer, né? Porque ela já tinha perdido essa batalha aí. Olha como ela se esquivou. Ah, mande uma carta pro proprietário do colégio se você não tá gostando e se resolva com ele, quando ela teria prazer de responder às acusações e apresentar algumas outras por sua vez. Então, de novo, ela não expressou aqui força nenhuma para lutar contra ele. Não botou firmeza nenhuma na situação. E, de novo, ele vai deitar e rolar em cima dela. Olha como ela vai continuar. Em vez de replicar o seu discurso, em vez de dar, sei lá, então eu vou mandar assim pro diretor, blá, 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 blá. Olha como ele é tão confiante que ele ignorou completamente o ataque dela. É de novo, que nem eu falei, é o leão parado vendo o gato dizendo, ó, vou te quebrar, eu vou vencer você, leão. Ele ignorou completamente o discurso dela, do tipo, fica quieta aí, minha irmã. E, de novo, fixou o olho nela, botou em posição dele e deu um rugido como um leão. Você é incompetente sim. E você sabe muito bem disso. Olha a construção da frase. Isso aqui dá para fazer uma análise sintática de português. Uma análise de discurso de português muito boa. Você é incompetente. Então ele transformou eu sou incompetente em você. Então induziu na mente dela a semente que eu falei lá no primeiro vídeo, semente de cuco, ovo de cuco. E ele continua: você sabe muito bem disso. Então ele não dá espaço para ela duvidar de que ela é incompetente. Olha como ele continua: você não tem confiança. Então ele mina a confiança dela, que faria ela tentar lutar contra essa frase aqui de que ela é incompetente. E ele continua:
você não tem confiança em si mesma. Então, de novo, voadora na caixa dos peitos. E você vai admitir que não tem agora para mim. Então, olha aí a força mental desse homem. Olha como ela vai tentar retrucar. De novo, fraca e submissa à situação. Isso não é verdade, nossa colega protestou. Eu faço bem o meu trabalho e o senhor sabe muito bem que eu faço. Chamando ele de senhor, colocando ele num pedestal, colocando ela mesma em dúvida. Olha o que o cara aqui, o autor do texto diz. Esse foi o segundo erro que ela cometeu. Se tivesse tido mais experiência na vida ou um módico treino oculto, no caso conhecimento espiritual, teria se retirado imediatamente do local. Porque ela é nítido aí que ela não tem força nenhuma mental, espiritual, energética, emocional para vencer esse cara. Mas o que ela foi tentar fazer? Retrucar, conversar, blá 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 blá, que não ia adiantar de nada. O certo era ela simplesmente se controlar, se acalmar e sair de perto da ação dessa pessoa. Porque quando você tá, sei lá, num assalto e a pessoa tá com a arma apontada para você, se você tem uma oportunidade, você faz o quê? Você sai correndo. A pessoa tá com a faca, você sai correndo. Você não tenta enfrentar a pessoa sem ter uma faca ou sem ter outra arma. Ela tava aí, indo de peito aberto contra o cara que tava com a bazuca na frente dela, e a doida foi tentar retrucar. Não tem sentido. Você tem que ter uma percepção. Olha, nessa situação aqui, é melhor eu fugir, é melhor eu sair. Olha como continua. É visto ela, em vez disso, ela ficou e procurou dialogar com o oponente. O oponente que não estava nem aí para o que ela falava. E não respeitava nenhum argumento dela. Nenhuma coisa que ela dizia. Este meramente repetiu suas duas frases anteriores e continuou repetindo como a ladainha. Então, bora lá. Vou explicar aqui o que é que ele fez. Isso é muito comum em pessoas que usam na oratória para poder vencer o outro. Ela continuar dizendo, não, isso não é verdade. E ele, você é incompetente sim. Não, eu faço bem o meu trabalho. E ele continuou, você não tem confiança nenhuma no que você está dizendo. O senhor sabe muito bem que eu faço o meu trabalho sim. Ele, não, você é um incompetente, aceite logo isso. Então, observem, ela vai tentando se proteger com um escudo de papelão e ele mete bazuca na cara dela de novo. Então, olha aqui, quanto mais ela tentava argumentar, mais fraca ela ficava. Quanto mais ele afirmava de novo, você é incompetente sim, mais ela ficava em dúvida em relação a ela. Então, isso é muito comum. As pessoas que estão dentro da briga nem percebem essa diferença de poder. Aqui a gente fazendo essa análise é nítido. E provavelmente você está lembrando aí de situações onde você estava agindo que nem ela, nem uma besta, e tem que assumir mesmo e dizer, não, a partir de hoje eu não vou ser mais besta. É melhor assumir do que ficar negando. E você vai perceber que você poderia ter lutado e vencido em muitas situações se não tivesse deixado essa sua tentativa falha vencer uma situação nitidamente perdida. E aí continua. Ela entrara. Ah, não, estava aqui ainda. Nossa colega entrara em seu escritório às 10 horas da manhã e saiu às 3 da tarde, ouvindo dele só desaforo. Óbvio que isso aqui não foi contínuo, né? Eles dois em pé, um falando pro outro sem parar. Mas toda hora ele trabalhando, ele do nada olhava para ele. Quando é que você vai sair daqui, seu incompetente? Ora, assume logo que você é horrível, pede demissão. E ela cada vez mais fraca lá, sentada, chorando, com medo, sem conseguir nem reagir para levantar e sair do local. Porque provavelmente alguém pensou, porque ela não foi embora, porque ela não saiu. Um ataque psicológico desse nível aqui, a pessoa não sabe nem reagir. É que nem você perguntar para uma mulher que está sendo agredida ou sei lá o quê, porque ela não consegue sair de casa, ela não consegue, ela não tem força. Ela se sente fraca, ela não tem para onde ir. Ela estava tão coagida e com tanto medo que ela não conseguia lutar contra ele. E a culpa não é da vítima, a culpa é do agressor, que estava ali tão fortalecido que não dava nem espaço para essa vítima conseguir sair desse ataque.
E vocês vão ver como é que vai ficar a mente dela depois disso tudo. Ela entrara uma jovem alerta, cheia de saúde, durante a manhã, quando acordou bem animada e disposta, e saiu em total estado de confusão mental, despersonalizada, como eu já expliquei, em esgotamento físico, porque quando a gente está muito ansioso e a ansiedade está em um nível muito alto, os nossos músculos ficam tensos, o nosso corpo fica tenso e isso gera um esgotamento físico também. Tanto que depois de uma discussão, muitas pessoas sentem fome, porque realmente gasta muita energia ao nosso corpo viver uma discussão. E esteve doente durante mais de 1 ano, por causa dessa conversa aqui que ela não soube se defender. Porque uma pessoa quando sofre um bom ataque psíquico, não seria a melhor palavra bom, mas um ataque psíquico forte, essa pessoa não sabe se fortalecer, porque a mente dela fica fragmentada. É triste isso, mas é o que acontece. Normalmente vocês já ouviram alguma pessoa falar que no trabalho tinha um chefe ruim, e essa pessoa fica atormentada o tempo inteiro, duvidando de si o resto da vida. Então, é forte, é tenso, é triste, mas acontece. E a gente tem que aprender a lutar e se defender disso. Olha o que acontece. Longe de não ter autoconfiança, seu problema é que tinha autoconfiança demais. Por que o problema dela era ter autoconfiança demais? Porque ela achava que ela podia lutar contra ele, que ela podia vencer ele. E ela não tinha força para isso. Ela não soube medir na queda de braço quem ia vencer. A pessoa que é autoconfiante ao ponto de se achar capaz de enfrentar um gorila desarmada é mais que autoconfiante, é temerária. Sendo mais nítido, é burra. A força mental do ambicioso assistente estava para a força mental da nossa pobre amiga como a força de um gorila para um ser humano. Para quem não sabe, tem cálculos que dizem que tipo um macaco normal tem tipo 7 a 8 vezes a força de um humano. Imagine um gorila, que é considerado o maior primata da natureza e um dos animais mais fortes da natureza. Ela, assim, tipo, pra vocês terem ideia, tem vídeo de gorila pegando árvores e arrancando do chão e jogando em pessoas. Pra vocês terem ideia da força que um gorila tem. Tipo, levantando pedras enormes, empurrando coisas enormes, enfim. Ela sentiu instintivamente que se admitisse ser incompetente e indecisa, nunca mais faria algo de valor na vida, mas ignorava completamente a técnica de se defender. Então, se ela tivesse, entre aspas, assumido, mesmo sem acreditar naquilo, e tivesse saído do lugar, provavelmente o estrago mental dela ia ser menor. Por quê? Porque quando ela saísse do local, ela ia olhar o caderninho dela, ela ia se fortalecer de novo e talvez conseguir lutar contra ele. Mas como ela tentou, na quebra de braço e até o fim, ele trucidou ela mentalmente. Essa técnica de defender consiste em simplesmente não dar atenção ao que a pessoa fala e tentar fingir que está assim, aceitando o que a pessoa está falando e depois fugir da situação. Ao discutir e argumentar com o seu adversário, ela estava inconscientemente admitindo que dá valor à sua opinião. Porque quando você não se importa para a opinião de alguém, você nem liga. Nem liga. Vamos dizer que, sei lá, uma pessoa aleatória na rua passou por você e te xingou. Se você vê que essa pessoa é meio, sei lá, maluco, como dizem na gíria, você nem vai ligar que você vai passar assim, é só um maluco. E vai seguir sua vida. Mas quando ela parou para retrucar, dar corda e perguntar, eu sou maluco o quê? Como assim? Não sei o quê. Você está admitindo que você se importa com a opinião da pessoa. Porque a gente só debate com alguém quando a gente se importa com a opinião. Se a gente não se importasse com a opinião, a gente nem ia ligar. Você é burra. Você não está retrucando aquilo porque você se acha burra. Você está retrucando aquilo porque você dá valor à opinião dessa pessoa que te acha burra. Eu falo muito disso lá na primeira palestra, quando eu defino o que é ego, o que é essa percepção do eu e tudo mais. Então aqui, ela estava lutando contra ele porque ela não queria aceitar que ele via ela como alguém incompetente, como alguém sem confiança, como alguém ruim. Mas se ela não se importasse para o que ele pensava,
desde o início, nada disso teria acontecido. Se vocês pararem para analisar a força mental deste cara na situação toda, vocês vão perceber o quê? Que ele em nenhum momento, se importa para a opinião dela. Ele o tempo inteiro vê ela como alguém fraca, como alguém que não merece atenção, como alguém que não tem relevância nenhuma. Então, o fato dele não se importar com ela de modo algum era o maior escudo dele para com ela. Porque na hora que ela falou, olha, se você não fizer isso daí, eu vou te demitir, ele tinha tanta confiança de que ela não ia fazer nada, que ele nem temeu a possibilidade e ele foi lá e atacou. Não, quem vai se demitir é você. Então, de novo, sempre que você se sentir incomodado pela crítica, pela fala de alguém, é porque você dá atenção demais e se importa demais com a opinião dessa pessoa. E aí é que tá. Você tem que meditar, para pensar, para refletir. Por que eu dou valor para a opinião dessa pessoa? Porque tem pessoas que a gente nem liga para a opinião e para o que fala, o que pensa. Mas tem pessoas que a gente se importa demais. Por quê? Você se importa demais para a opinião dessa e não se importa para a opinião daquela pessoa. Deixa eu beber uma água. Então, eu vou ler aqui até o final desse parágrafo para terminar por causa do horário. E continua dizendo o seguinte. E afirmando a existência da lealdade intelectual entre os dois. Então, ela estava dando valor para o conhecimento dele, para a visão dele, e por isso que ela se ficou tão vulnerável. No caso, a mesma coisa acontece com relação de pai, filho, de familiar. Você se importa demais com a opinião da sua família, você se quebra por causa disso. Este segundo erro agravou a vulnerabilidade estabelecida pelo primeiro. E antes que ela percebesse o que estava acontecendo, já estava fascinada. Fascinação, eu já expliquei também, é um dos níveis de obsessão, segundo o livro dos Espíritos. E na fascinação, essa pessoa se sente fascinada pelo outro, se sente fraca e sente mais poder nessa outra pessoa do que em si. E ela via que ele era mais poderoso que ela. Gradualmente, tudo em volta dela foi se tornando irreal, porque se ela não se via mais como competente, tudo que ela acreditava deixou de ter valor. Se ela não se acreditava mais como uma pessoa forte, tudo perdeu o valor. A gente vê isso muito no processo do luto, da morte. Vamos dizer que tem, sei lá, duas irmãs que se gostam muito e fazem tudo juntas, duas amigas, um pai e uma mãe, um filho e uma mãe, enfim. E essa mãe morre, esse parente morre. Essa pessoa começa a ver a vida como se a vida não tivesse sentido, como se ela fosse real, não vê mais significado em nada por causa disso, por causa dessa falta. Então, quando ela deixou de acreditar na confiança dela, que seria o mesmo que perder um ente querido, já que o luto tem vários níveis de manifestação, a gente pode ter um luto por um animal que morreu, a gente pode ter um luto por terminar um relacionamento, por terminar uma amizade. Quando ela se viu em luto por ter perdido a autoconfiança dela, tudo se tornou irreal, sem sentido. Se ela não tinha confiança para fazer o trabalho dela, que ela estudou mais de 5 anos, se formou e tudo mais, imagina fazer um café, imagina limpar uma casa. Então ela começou a ficar depressiva, começou a ficar só na cama e começou a passar por todo esse processo aí tão negativo. Como em um sonho. Sua faculdade de visão pareceu se tornar cada vez mais estreita. Ela já não estava mais conseguindo ver a realidade. Despersonalização. Até que somente o rosto moreno e magro e os olhos penetrantes do seu atacante eram visíveis. Ela só conseguia ver ele no local e o quanto ele estava dominando ela mentalmente. Novamente, ela sentiu que seus pés não estavam tocando o chão na extremidade de suas pernas, e sim mais abaixo. Então, de novo, ela começou a perder os sentidos e a força corporal. Na próxima palestra, na terça-feira, eu vou continuar o texto e finalizar ele e ensinar mais ainda sobre proteção e defesa psíquica.
Eu agradeço a todos vocês que ouviram essa palestra aqui gravada e até a próxima reunião da gente, até o próximo estudo. Muita paz e que o sucesso seja a única possibilidade em suas vidas.